Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos de um tema muito relevante que é prova de conceito nas compras públicas com base na Lei 14.133 e jurisprudência, a nossa querida POC, tá bom? Mas antes disso, lembrar que esse vídeo estará disponível para você no nosso perfil no Instagram, prof.leonardomota, e no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota. Nós temos já mais de 300 vídeos falando sobre licitações e contratos dessa forma, de forma prática e objetiva, partindo de um caso concreto. E esse caso concreto é a nossa enquete dominical. Vamos lá. Olha só. Determinado órgão realizou licitação para a contratação de sistema para implementação de processo eletrônico. O pregoeiro analisou a proposta da primeira colocada, aceitando em termos de valor e especificação. Na fase de habilitação, a empresa apresentou um único atestado de capacidade técnica e prestou o serviço. Poderá o pregoeiro, antes de habilitar a empresa, na fase de habilitação, solicitar prova de conceito do sistema para comprovar que o mesmo atende à necessidade? E aí, meus amigos, nós vimos aí que 71% dos colegas marcaram que sim, entendem que o pregoeiro pode solicitar na fase de habilitação antes de habilitar, e temos aí 29% entendendo que não. E essa é a ideia da nossa enquete dominical, trazer um caso concreto que possamos discutir com base na legislação, na jurisprudência e, logicamente, trazendo nossa resposta, tá bom? Vamos partir da nossa lei 14.133. Nós estamos em março de 2023, então já estamos licitando pela lei 14.133. Olha só, o artigo 17 da Lei 14.133 traz qual é o fluxo, qual é o rito padrão do processo licitatório, tá? Que em regra nós teremos a apresentação de propostas, nós teremos etapa de lances, etapa de julgamento da proposta primeira colocada após a etapa de lances, seguida a etapa de habilitação. Isso é o rito padrão, podendo ser alterado esse rito se for devidamente justificado, tá? E a fase de habilitação vier antes da etapa de lance. Mas vejam aí o parágrafo 3º. Desde que previsto no edital, olha o momento em que deve ser realizado a prova de conceito, análise de amostra. Na fase que se refere ao inciso 4º, é exatamente a etapa de julgamento. O órgão ou entidade poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação de conformidade da proposta mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração. Então, vejam, meus amigos, a própria lei 14.133 já prevê que no rito padrão, pós-etapa de lance, na etapa de julgamento, esse é o momento de análise da proposta e da prova de conceito do objeto, se o objeto atende, tá? Vamos mais à frente, mais em um outro momento que a lei fala de prova de conceito, quando fala de contratação para fornecimento de bens, né? A administração está adquirindo bens. Artigo 41, inciso 2º. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no processo de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência da contratação da ata, desde que previsto no edital de licitação e justificar a necessidade de sua apresentação. Tá? Então, assim, você poderá sim exigir a prova de conceito, análise de amostra. Em 2 momentos, a lei trata dessa possibilidade. E nos 2 momentos, meus amigos, o momento onde se analisará o objeto, analisará a proposta, vai se realizar a prova de conceito, análise de amostra, é na etapa de julgamento, não é na etapa de habilitação. Em termos de jurisprudência, nós temos um acordo de 2013, o acórdão do TCU 2763, onde o TCU se manifestou no sentido de que a prova de conceito, meio para avaliação dos produtos ofertados, pode ser exigida do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, mas não pode ser exigida como condição de habilitação por inexistência de previsão legal. Tá bom? Então vejam só, no nosso caso concreto, olha o que aconteceu. O pregoeiro analisou a proposta com base em preço e especificação, aceitou a proposta. Então ele já aceitou a proposta da empresa. E olha em que momento ele está querendo realizar a prova de conceito. Na etapa de habilitação,
do objeto. Não é? Então, a prova de conceito, nesse caso, é do objeto. A análise do objeto é na fase de julgamento das propostas e não na etapa de habilitação, tá? Não na etapa de habilitação. Então, considerando o que a própria lei traz, considerando a jurisprudência majoritária, não poderia ser realizada prova de conceito como condição para habilitação. Vejam só. E aí, nós concordamos com 29% dos colegas que o pregoeiro errou. Voltando aqui, meus amigos, o pregoeiro deveria ter analisado, realizar a prova de conceito na fase de julgamento da proposta. Nós temos, logicamente, doutrinadores, e eu concordo sim, desde que comprovado no estudo técnico preliminar, inclusive a justificativa tem que constar no estudo técnico preliminar, necessidade, constar no edital, no termo de referência, porquê da realização da prova de conceito. Concordo e até aceito, se vier essa regra do edital, da possibilidade da prova de conceito ser realizada após a habilitação, se isso constar em regra do edital. Então você aceitou a proposta com base em especificações, o edital está regrando, dizendo que após a habilitação, declarado provisoriamente vencedor, a empresa vai apresentar o objeto para ser realizada a prova de amostra, a prova de conceito, antes da adjudicação. Concordo sim com a doutrina e penso que é salutar, inclusive, a depender do objeto. Aceitou, habilitou, realiza a prova de conceito como análise de amostra. Inclusive, entendo, até antes da fase recursal, para que o licitante, os competidores, pudessem analisar a amostra até apresentar recurso no caso dessa prova de conceito ser pós etapa de habilitação, mas seria a exceção, tá bom? A exceção. Então, a prova de conceito do objeto é realizada na etapa de julgamento com base na nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.